no livro dos Salmos, Salmo de número 119, versículo 105. Amém? Amém. O versículo 105 nos diz assim: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Essa é a tradução inglesa. Amém? Talvez aí na sua Bíblia está falando de uma outra forma, mas tem o mesmo sentido. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, ilumina os meus passos, e ela é luz que clareia o meu caminho. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Querida igreja, eu quero chamar a sua atenção. Eu não consigo extenso nessa palavra, mas eu gostaria que você ouvisse com toda atenção para uma coisa que eu vou te dizer. E eu quero falar nessa noite sobre a importância de se obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, no grego existem vários termos para explicar o que é esse termo palavra. Tem logos, tem grafia, e tem uma palavrinha que quase você não ouve ninguém falar, que é pronunciado como rema. Exatamente isso, rema. A Bíblia Sagrada, ela é um logos, uma palavra falada por homens. Ela é também a grafia, uma palavra escrita. Mas acima de tudo, a Bíblia é o rema de Deus. É sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Quando se trata do rema de Deus, entendemos que é uma palavra infalível. Apesar de ter sido a Bíblia escrita por homens, mas nós temos que compreender a Bíblia como uma palavra inspirada. E se ela foi inspirada, ela foi uma palavra dita por Deus. E se ela é dita por Deus, então ela é o rema de Deus. E quando o grego chama a palavra de Deus como rema, ele está dizendo que é uma palavra que vem acompanhada da unção e do poder de Deus. E quando se trata do poder de Deus, não se trata de um poder pequeno, médio ou grande. O poder de Deus é o poder de Deus. Então, queridos irmãos, a Bíblia é para nós a bússola, o norte, que nos conduz por essa vida. Eu não posso acreditar num crente que ele toma a palavra de Deus como a voz de Deus falando com ele, mas só naquilo que lhe interessa. Ou seja, ele toma a palavra de Deus de forma parcelada. Isso me serve, isso não me serve. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Não pode ser assim. Porque de Gênesis a Apocalipse está expresso
da Bíblia Sagrada, que mandou homens escrever essa Bíblia, por um período de aproximadamente 1.500 anos, 40 escritores ou mais que a escreveram em períodos diferentes, em culturas diferentes. Contudo, existe uma coesão entre o Gênesis e o Apocalipse. Por quê? Porque é a palavra revelada de Deus. E nós não podemos modificar isso, e nós não podemos separar a palavra de Deus. Eu não posso ouvir algo e dizer, olha, isso é bom para mim. E daí eu ouço outra coisa, leio outra coisa e digo, não, isso aqui não me serve, não é para mim. O Velho Testamento era só para os judeus. Então eu não vou me atinar para o Velho Testamento. Eu vou ficar só com o Novo Testamento. Não podemos fazer isso. A Bíblia é um livro que se auto-explica. Por isso que é importante, quando nós formos ler a Bíblia, é importante que a gente leia a Bíblia em espírito de oração. Porque as Escrituras do Antigo Testamento, irmãos, elas se completam com o Novo Testamento. Tudo que foi escrito lá no período da lei e antes da lei de Moisés se completa no Novo Testamento. Hoje eu vejo crentes que dizem assim, o período da lei era muito difícil, a lei era muito exigente, as pessoas não conseguiam por conta da grande exigência da lei. Como que se o Novo Testamento fosse fácil? Irmãos, não é fácil o Novo Testamento. Se nós formos levar ao pé da letra o Novo Testamento, nós iremos descobrir que o Novo Testamento é muito mais difícil viver nele do que viver a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia o seguinte: se alguém te bater, você bate nele. Se alguém matar um parente seu, você mate ele. Se alguém arrancar um dente da sua boca, você arranca o dente da boca dele. Era assim que a lei dizia. Era difícil. Mas vem Jesus no Novo Testamento e diz assim: ei, se alguém te bater na face, se alguém te bater na face do lado direito, vire o outro lado. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 metros, caminhe com ele 2. A lei dizia, empunha a espada para enfrentar o seu inimigo. O Novo Testamento diz, calce os pés com o sapato da paz, do Evangelho da paz. A lei de Moisés dizia, empunha as armas e vá para a guerra. A lei de Jesus vem e diz assim: ei, tenha paz com todos e viva a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A lei mandava devolver na mesma moeda o que alguém fizesse para você. Jesus manda devolver o mal com o bem. Manda amar. Amai os vossos inimigos. A lei dizia: entre na terra de Canaã e destrua os seus inimigos. Jesus chegou e disse: ei, você tem inimigo? Ame o seu inimigo. Mas não é amar esse amorzinho fraquinho, não. É para você amar ele igual você ama a si mesmo. Como é que você ama você? Eu não sei você, mas eu me amo pra caramba. Eu sou apaixonado por mim.
teus inimigos. Hoje eu estava reparando os irmãos da minha casa, e estava regozijando dentro de mim, dizendo assim: Deus, como é bom a gente saber amar o amor que o Senhor ensinou para a gente. Olha que comunhão maravilhosa, olha que comunhão linda que nós estamos vivendo. Você sabe o que é isso? O salmista está dizendo aqui que a palavra de Deus, ela é orientadora. Parece que eu vejo o salmista vislumbrando uma coisa. Parece que eu vejo o salmista caminhando à noite na escuridão, numa noite totalmente escura, sem estrelas, sem lua, sem nada. Ele caminhando na escuridão. E a única coisa que ele tem é a lembrança da palavra de Deus. E ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ele estava vislumbrando que o servo do Senhor, o crente, ele caminha nesse mundo, e esse mundo, irmão Paulo, é um mundo de escuridão. É um mundo de falsas amizades. É um mundo que interpreta o amor de uma forma diferente. É um mundo de mentiras e de engano. É um mundo em que tolera os crentes, mas não ama os crentes. É um mundo perigoso. É um mundo de trevas. Jovens, vocês estão vivendo em um mundo de trevas. E a única luz que vocês têm é a palavra de Deus, que orienta as vossas vidas e prepara os vossos espíritos para poder um dia ter um encontro com Deus. Aleluia. Tudo que se apresenta para você nesse mundo, você tem que tomar cuidado, você tem que analisar, você tem que ponderar, você tem que investigar. Por quê? Porque pode ser uma cilada do diabo. Porque esse mundo jaz em trevas. E não só ele está em trevas. O escritor de uma das cartas de João, que é João Marcos, ele diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 5, só que no versículo 19, da parte última do versículo, alguém achar, me confirma se é isso que eu estou falando. Ele diz assim: o mundo jaz do maligno. O mundo está no maligno. Se um apóstolo falou isso, é porque ele sabia. É porque ele viveu as experiências com o Senhor. Não pensa você que as pessoas
Aleluia. Davi vivenciou isso. Caminhava na escuridão total. E talvez ele se lembrasse, quando ele foi escrever esse texto, ele se lembrasse de que ele carregava em sua mão uma tocha de fogo e caminhava com dificuldade numa terra repleta de armadilhas, numa terra repleta de víboras, de escorpiões venenosos. E ele se lembra, quando está andando com aquela tocha na mão, ele se lembra da palavra de Deus e diz: ó Senhor, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Notemos que ele fala de passos e de caminho. Ele está dizendo: o Senhor é um Deus que me cuida, que esclarece a minha vida, que ilumina os meus pés, o meu caminhar diariamente. Enquanto eu estiver no caminho, a tua palavra é para mim a claridade que me dá uma direção para onde eu ir. Cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui nessa noite já tiveram outros pastores, já tiveram grandes ensinamentos, mas uma das minhas orações quando iniciamos essa obra foi: Senhor, me permita que eu pregue a tua palavra para a tua igreja, não como um pregador, mas como um ensinador da tua palavra, porque eu aprendi, irmãos, nesses anos na presença de Deus, que o crente vitorioso não é aquele que sai fazendo e acontecendo. O crente vitorioso é aquele que é firme no seu caminhar diário. Todo dia ele dá um passo de cada vez, na esperança, na certeza, na fé, na convicção de que ele está caminhando na presença do seu Salvador. Eu fico preocupado quando eu vejo um crente muito ligeiro, porque eu passo, porque eu aconteço, porque eu vou, porque eu sou assim mesmo. Eu fico preocupado. Eu gosto do crente tranquilo, que dá um passo por vez, que faz com consciência, que faz com razão, que antes de fazer consulta ao Senhor. Quando eu era jovem na fé, eu era muito afoito. Tinha uma família que não gostava de crente, e a gente sabia que ele não gostava de crente, aquela família não gostava de crente, inclusive eles eram feiticeiros. E aí um dia eu me desgarrei do rebanho. Estávamos num grupo de irmãos, uns 15, evangelizando na rua, no bairro, e o meu grupo foi para lá, e eu fui para a casa do Bravo, sozinho. E eu bati palma lá, e daí veio o Bravo de lá com um facão desse tamanho. Eu já falei que eu não quero crente aqui na porta da minha casa, e hoje eu vou matar um crente, que é para os outros saberem que nessa casa. E o Bravo veio e abriu o portão e me botou para correr. Me botou para correr. Cheguei cansado lá junto do rebanho, pastores. E os irmãos todos com medo. E o meu pastor então me chamou numa salinha, no particular, e me deu um dos maiores ensinos que eu trago até hoje na minha vida, sobre o não ser afoito.
se você não está preparado para vencê-la. Tinha um irmão da igreja que ele virou pregador muito cedo, porque ele era bom de Bíblia. E ele começou com um negócio assim: porque eu piso na cabeça do diabo, porque o diabo comigo assim, começou com aquela coisa, e porque eu sou assim mesmo, e não adianta não, porque eu sou macho, em nome de Jesus eu vou, e tal, e coisa, e coisa e tal. E ele aquele barulhão, sabe, muitos irmãos seguiram ele naquela euforia, porque ele, o Senhor encontrou o Satanás, ele rodar na cara dele. Quando é um belo dia, lá está aquele João desviado, sofrendo, chorando, a família destruída, porque ela foi. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. O crente não pode ignorar os ardis do diabo. A igreja tem que caminhar com consciência, tendo a palavra de Deus como luz para o seu caminho, como lâmpada para os seus pés e como luz para clarear o seu caminho. Ou seja, o crente tem que caminhar com a Bíblia como a sua referência de vida espiritual e física, material. O crente tem que compreender que, apesar de ter ele o Espírito Santo de Deus na vida, o poder do Espírito Santo é limitado em nós. Por quê? Por conta das nossas fraquezas. O crente tem que compreender que ele é membro do corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. O crente tem que compreender pela palavra de Deus que ele tem que se permitir ser governado pela cabeça, que é Jesus Cristo. Irmãos, todo comando que parte do nosso corpo, eu movimentando os braços, falando, comandando para lá para cá, os meus órgãos internos trabalhando, o seu, tudo isso é comandado pela cabeça, pelo cérebro. O cérebro pensante do crente tem que ser Jesus. Aí Jesus vem lá no Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 15, versículo 7. Ele diz uma palavra que eu acho linda. Ele diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserem, vos será feito. E aí, com essa palavra, a gente percebe que, apesar de sermos crentes, ainda nós não estamos em Cristo, e nem a palavra de Cristo está completamente em nós. Por quê? Porque nós somos falhos, porque nós pecamos. Vocês perceberam que eu não falo de dízimo, não falo de oferta na igreja? Sabe por quê? Porque eu entendo que o crente salvo, primeiro, quando o crente é salvo, ele é abençoado, sim ou não?
não é? Porque o crente sabe da obrigação que ele tem para com a casa do Senhor. Irmãos, para nós estarmos aqui nesse prédio, tem que pagar aluguel. Essa luz custa dinheiro. Essa água custa dinheiro. Para ter a água geladinha, custou dinheiro. O irmão comprou um negócio. Para amenizar um pouco o calor, ventilador, custou dinheiro. Para evangelizar outro dia nós pedimos uma oferta aí, vocês deram, para ajudar uma pessoa. Você doaram. Olha que maravilha. E alguém foi abençoado. Isso, irmãos, é viver a palavra de Deus. Mas ainda assim somos falhos. Eu tenho as minhas falhas, você tem as suas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nunca esqueça que a palavra de Deus é quem te orienta nessa vida. Nunca faça as coisas sem colocar o Senhor na direção dos seus negócios. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com Jesus. E quando a gente trabalha com Jesus, quando a gente faz de Jesus o nosso sócio, você que é empresário, você que vai ser empresário, quando você é sócio com Jesus, o diabo não mete a mão. Eu aprendi que a melhor coisa é ser sócio com Jesus. Aí Jesus diz: ó, se você estiver em mim e eu em vocês, pode pedir, porque eu sou sócio. Quero terminar dizendo uma coisa para você. Nos próximos 100 anos, daqui a 100 anos, oh glória, nenhum de nós está vivo para contar a história. Nem mesmo aquele pequenininho ali. Nos próximos 100 anos, todos nós já partimos. E eu te garanto uma coisa: que nada do que você tem hoje, nada do que você terá daqui a 5 anos ou 10 anos, seja o mesmo que você tem, ou talvez uma fortuna, nada vai estar com você daqui a 100 anos. Tudo vai se perder. Tudo vai se acabar. Então, meu irmão, viva a palavra de Deus hoje. Se você não tem sensibilidade para a generosidade, peça a Deus. Peça para o Espírito Santo. Ó Santo Espírito, dê a mim um coração generoso. Porque generosidade, para a generosidade, tem promessa na Bíblia. O escritor de Provérbios diz: a alma generosa engorda. A alma generosa fica bem gordinha. O escritor estava dizendo: olha, quando a gente tem uma alma generosa, uma alma que sabe dar, essa alma enriquece. Amém?